Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. É o chamado de Mateus, um versículo curto, sem muita pompa, sem muita enrolação. Mateus não fala de si ao longo do Evangelho. Fala 2 vezes aqui e depois, mais tarde, na lista dos discípulos. Chamado de Mateus. É interessante olhar onde é que isso se encontra no Evangelho. Jesus já tinha acabado de terminar o Sermão da Montanha, então ele começa a fazer curas, milagres. Então há uma pausa para esse episódio da vida de Mateus, depois a janta na casa dele, depois um episódio com os discípulos de João. E depois ele retoma as curas. Ou não. E aí, talvez não haja essa pausa. Parece que é uma pausa nos milagres para depois eles serem retomados. Mas talvez não seja uma pausa. Talvez Mateus tenha colocado a sua conversão exatamente ali para colocar entre os milagres e entre as curas. Exatamente por isso. Para dizer que se trata de mais um milagre e mais uma cura. Ele resume toda a sua vida, a sua história com Jesus a um único episódio. Talvez o episódio que mudou a sua vida, talvez o episódio para o qual ele pode resumir a sua vida nisso. O dia que eu fui chamado por Jesus, ele veio até mim e disse: segue-me. E isso mudou tudo. É um milagre. Talvez não um milagre como a cura do paralítico em Cafarnaum, Não uma cura como da sogra de Pedro, mas uma cura na alma, mas igualmente um milagre. A gente espera que os milagres sejam extraordinários, Por vezes eles podem ser muito ordinários, porque um pecador entrar no reino dos céus é tão difícil quanto um camelo passar pelo olho de uma agulha. É um milagre. A gente esquece, por vezes, do milagre, ou confunde milagre com outras coisas, mas é um milagre o sol nascer todos os dias e etc. Igualmente é um milagre o nascimento de um santo, o nascimento de uma pessoa que estava perdida, Mateus, um cobrador de impostos. Depois o episódio continua falando sobre os pecadores e Jesus comendo com eles, tendo comunhão com eles, E é um milagre isso, Como pode Deus vir a nós, vir até nós, tanto de uma pessoa como estava realmente fora de si, um endemoniado, ou a filha de Jairo, etc. É igualmente um milagre uma pessoa como Mateus se tornar São Mateus, o evangelista. É um milagre. É talvez o grande milagre, se não é a salvação. Como Jesus diz, o que é mais fácil de dizer? Pega a tua maca, levanta e vai embora, ou os teus pecados estão perdoados? Só Deus tem autoridade para perdoar pecados, que é muito maior do que talvez curar uma perna quebrada, um paralítico. É a salvação de uma alma, Isso é um milagre. Milagre é nós ainda estarmos aqui, nós ainda estamos recebendo a misericórdia de Deus quando não merecíamos. É um milagre, é um milagre nós termos, não é nem a capacidade, mas nós podermos falar sobre isso. É um milagre nós sermos instrumentos de Deus. É um milagre alguém como Mateus, que tinha tudo, vamos dizer assim, um cobrador de impostos tinha bom dinheiro, tinha tudo talvez o que, vamos dizer, uma pessoa comum poderia desejar, dinheiro, uma vida tranquila, estável,
né? Mas de que vale ganhar o mundo inteiro se perder a alma? Como pode, né? Nós diríamos assim, o mais natural seria que Mateus seguisse a vida dele normalmente, né? Mas largar tudo isso que ele tinha para seguir um cara que estava passando pela rua. Talvez o Mateus já o conhecia, mas quem largaria tudo em prol de seguir um cara que prega nas ruas aí? É um milagre, não há outra coisa. O grande. Como pode Deus fazer pecadores santos? Né? Como pode Deus fazer os pecadores santos? Deus mudar tudo, né, numa vida. E observemos, né? Os santos, se não fossem santos, seriam desgraçados, né? Tem uma frasezinha, né? Um provérbiozinho latino, né? Corruptio optimi pessima est, né? A corrupção do ótimo é o péssimo. Se os santos não fossem os santos, seriam miseráveis, desgraçados. Talvez Mateus seria um ladrão de impostos, né? Um cobrador de impostos ladrão. São Paulo seria um assassino. Santo Agostinho seria um adúltero, um promíscuo. Moisés também seria um assassino. Salomão, 1000 mulheres, etc. Os santos, se não fossem santos, seriam desgraçados. Né? Mas, por um milagre de Deus, como que a vontade muda dentro desses homens. Como aquilo que tinha de inclinação, talvez apenas para o mal, pode se tornar um bem. É uma flor que cresce no estrume. Né? É a grande beleza da coisa. Talvez não tem nem como exprimir isso de outra forma, né? Mas como Deus consegue fazer isso? É o milagre. Amém.